Olá a todos, bem-vindos ao canal de YouTube Política em Cena. Hoje estamos aqui no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, nos Açores, em frente àquilo que é a sede do Governo Regional do Arquipélago dos Açores, da Região Autónoma dos Açores, e que serve como introdução para falarmos um pouco daquilo que são os poderes federais, as regiões autónomas e os Estados unitários. Como puderam ver na introdução deste vídeo, ainda em território açoriano, eu gostava de vos falar hoje sobre estados, tipologias de estados, mais concretamente do que é que nos referimos quando falamos de estados unitários e simples ou estados compostos, que são normalmente definidos como estados federados ou confederados. Isto veio a propósito de um mote geral das próximas eleições que vamos ter na Madeira, no próximo dia 26 deste mês, mas também devido à minha viagem a território dos Açores, onde também pude refletir sobre estes assuntos do território e da soberania. Efetivamente, quando pensamos em Estados unitários, como é o caso português, pensamos em Estados onde há uma única Constituição. E essa Constituição gere todos os poderes maiores do território do país. O Estado português, enquanto Estado unitário, tem órgãos de soberania próprios, tem uma ordem jurídica própria, um governo, um centro de decisão política centralizado. Ainda assim, pode ter, e tem, no nosso caso, regiões autónomas. E, apesar de em Portugal as regiões autónomas terem, obviamente, e é do conhecimento geral, poderes muito similares entre elas, são também só duas e são também compostas, são insulares, não é? São compostas por ilhas, têm estas características. As regiões autónomas em Estados unitários podem ter, de entre si, bastantes diferenças no que diz respeito ao seu poder efetivo. Por outro lado, quando falamos em Estados compostos, Estados confederados ou federais, falamos em Estados onde podem e normalmente existem várias constituições. As diferenças entre Estados confederados e Estados federais têm muito a ver com esta capacidade constitucional dos Estados, mas que ainda assim, submetida a uma Constituição do Estado Federal, uma Constituição geral e que é hierarquicamente e em termos legais superior àquilo que são as Constituições dos vários Estados que constituem o Estado Federal. Quando temos Estados confederados, nós falamos de um aglomerado, uma agregação de Estados que, estando juntos, ainda assim, mantêm alguns aspectos da sua soberania. Enquanto que em Estados federados há uma abdicação, há uma transferência das características soberanas de cada um desses Estados, dessas divisões territoriais e de poder, para aquilo que é o Estado federal, que é uma certa centralização daquilo que é a união de vários pequenos Estados. Temos exemplos claros de federações, como é o caso do Brasil ou dos Estados Unidos. Mas, e no caso dos Estados Unidos, como também da Suíça, só para vos dar alguns exemplos, podemos perfeitamente entender a evolução daqueles Estados, pois inicialmente começaram, no caso dos Estados Unidos, depois da independência, começaram como confederações, portanto, onde não havia ainda essa transferência de características de soberania para um Estado federal e que depois, com o avançar do tempo e o próprio aprofundamento, se tornaram federações. Nos Estados federados, muitas vezes há diversas entidades com poderes distintos, porque também há estas diferenças entre os próprios Estados. Há uma descentralização territorial por norma e há uma descentralização também da decisão, apesar de depois haver aquela centralização que eu referi no próprio Estado, do próprio Estado federal. E há um aspecto muito importante em termos da Constituição que depois também se verifica naquilo que é a representação política, quer na Câmara Alta, quer também na Câmara Baixa, portanto na Assembleia, no Parlamento, onde temos representação concreta dos Estados com assentos parlamentares. Bem, como eu vos disse, esta é a primeira abordagem àquilo que são os Estados, a tipologia dos Estados, mas vamos continuar nesta senda a falar mais sobre aspectos territoriais e de soberania, que são aspectos importantes para percebermos também como é que os nossos países, mais concretamente os nossos Estados, funcionam hoje em dia. Obrigada, até à próxima aqui no Política em Cena.